Shalom, graças a Deus, mais uma oportunidade de estarmos aqui para fazer mais um pedacinho do estudo sobre a batalha acontece na nossa mente. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. 2 Coríntios 10, versículos 4 e 5. Diz assim: Porque as nossas armas, as armas da nossa milícia, não são carnais, mas poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Não são carnais, mas são poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. E aqui no versículos 5 e 6 explica que fortalezas são essas. Diz assim, versículo 5: Destruindo as imaginações e toda a altivez que se exalta contra o conhecimento de Deus. Então a primeira arma que o inimigo usa contra nossas vidas são imaginações. As pessoas começam a imaginar coisas, viajar na maionese, né? Como diz a gíria popular nos dias de hoje, viajou na maionese, né? Pessoas começam a viajar, pensar, ir longe com os pensamentos. E tudo fruto da imaginação. E essas imaginações são o quê? São dardos, flechas do inimigo na mente da pessoa. A pessoa está tendo um ataque espiritual por demônios. Então, as armas da nossa milícia, elas são poderosas para destruir fortalezas. Essas fortalezas de demônios, né? Olha só aqui, esses demônios, eles vão contra o conhecimento de Deus. Então, é por causa disso que você está sendo atacado espiritualmente, em sua mente. Porque a mente é o campo de batalha, onde acontecem as guerras mais acirradas. Então, por essas armas que Deus nos deu para nos defendermos, nós podemos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Olha só no versículo 5, o finalzinho, né? Levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Então, como que nós vencemos essas imaginações vãs que os demônios colocam na cabeça das pessoas contra nós? Você vai vencer pela obediência em Cristo. É a solução, né? Olha como que a Bíblia nos dá todo o manual de guerra, de batalha, para nós vencermos no dia a dia todas as artimanhas do diabo investidas contra nós. Pela obediência à palavra de Deus, pela obediência a Cristo, nós vencemos. Nós levamos cativo todo o pensamento mau. Tanto nossos pensamentos, porque nós também somos sujeitos a receber esses dardos inflamados do inimigo e termos esses pensamentos, maus pensamentos, às vezes pensamentos de imaginações, de coisas que não aconteceram, nem vão acontecer, e nós ficamos pensando que aquilo aconteceu, que aquilo é verdade. São bombardeios do inferno. O que é Lashon Hará? É a língua maligna, ou seja, você tentou matar a pessoa com a própria língua. E aí sim, o juízo de Deus é por causa da iniquidade deles que eles são afligidos, e não por causa de nós. Então a iniquidade, a injustiça que eles cometeram, que daí virá sobre eles a ira de Deus. Eu não posso me irar, eu não posso me vingar. A Bíblia diz para nós irarmos, mas não pecarmos. Por quê? Porque Deus diz assim: minha é a vingança. Então essas pessoas que estão pensando essas coisas, se eles conseguem controlar esses pensamentos, levando cativo o pensamento pela obediência a Cristo, eles não vão sofrer dano algum. Nós levamos cativo o pensamento à obediência a Cristo. No versículo 6 diz assim, e estando prontos para vingar. Lembra que eu falei da vingança?
A vingança vem de Deus. É claro que você não vai fazer vingança com as próprias mãos, porque Deus diz assim, minha é a vingança. Mas olha só o versículo 6, diz assim, estando prontos para vingar toda a desobediência, quando a vossa obediência for cumprida. Então, quando nós cumprimos a obediência a Deus, todas esses pensamentos, essas coisas, tudo que aconteceu contra nós, Deus toma vingança. Ele toma vingança. Por exemplo, no caso de uma calúnia, de um pensamento maligno. A pessoa teve um pensamento maligno. Isso foi um dardo inflamado do diabo. Um pensamento que o diabo infiltrou na mente da pessoa, em primeira pessoa, para a pessoa pensar que é ela que está pensando isso. E olha só o que acontece. A sua conduta com Cristo vai levar cativo esse pensamento, por causa da sua obediência a Deus. Ou seja, isso daí, essa mentira vai cair por terra. Essa mentira caindo por terra e vai fazer justiça e juízo. Então as pessoas estão em rota de colisão com Deus. Por isso que as pessoas perecem. Porque quando o inimigo põe um mau pensamento na cabeça de alguém, a pessoa acaba cedendo a esses maus pensamentos, essa pessoa está em rota de colisão com Deus. Ela vai colidir com Deus por causa desses pensamentos, se ela transformar isso em ação. Então, a partir desse momento que ela transformou isso em ação, vai colidir, está em rota de colisão. E aí, ai dessa pessoa. Se não se arrepender a tempo, não vai sobrar nada. Deus é o Todo-Poderoso. A pessoa está em rota de colisão, não é com o beldinho da esquina ali, não é com ninguém, é contra Deus. Porque levantou uma calúnia, fez algo que está prejudicando muitas vezes até mesmo a obra de Deus. Né? Então, ai dessa pessoa. Deus vai requerer das mãos o sangue inocente. Deus vai requerer. Então, aqui no versículo 2 Coríntios, capítulo 10, nos mostra detalhes dessa guerra e nos deixa claro que o campo de batalha é a nossa mente e que nós sofremos ataques espirituais na mente, como se fossem pensamentos. E que tipo de pensamentos são esses, né? Que tipo de pensamentos que nossa mente recebe esses bombardeios? Veja só como o inimigo trabalha. Pensamentos críticos, pensamentos desconfiados, que geram desconfiança, e pensamentos céticos. Bate, volta para você. Porque a pessoa está com o escudo ali da fé, a pessoa está com o escudo, ela está andando, ela leva cativo o pensamento pela obediência a Cristo. A pessoa está em obediência. Ai de mim se eu não estivesse em obediência a Deus. Ai de mim, essas coisas que estavam falando poderiam até pegar se eu não tivesse com obediência a Deus. Quantas pessoas inocentes são condenadas por causa disso, né? Uma pessoa que pensa o tempo todo coisas ruins dos outros, imaginam coisas ruins, né? Essas pessoas têm problema, elas estão em rota de colisão com Deus e vão colidir, porque Deus é Deus, Ele é real. Ai daquele que se faz isso, né? Então, meus irmãos, o campo de batalha é a nossa mente. Temos que tomar muito cuidado, porque todos nós estamos sujeitos a ter pensamentos assim, né? E esses pensamentos são para quê? O inimigo lança esses pensamentos em primeira pessoa, para você pensar que é você que está pensando, sou eu, faz isso, acho que vou fazer isso, sabe? Vigia os pensamentos, vigia. E se você fizer, aí pronto, aí você pecou, porque quando é transformado em ação, é como uma mulher grávida, né? Ela só vai dar à luz quando o bebê nasce. Enquanto ela está grávida, ela está ali, está grávida, mas o bebê não nasceu ainda, ela só está grávida. Isso é o pensamento incubado. A pessoa está só com o pensamento. Mas quando nasce o bebê, é quando transforma em ação, é quando a pessoa transforma o pensamento em ação e age. Aí sim, essa pessoa deu à luz ao pecado. Só para entender, a mulher grávida que dá à luz é a mesma coisa, o nosso pensamento, nós estamos grávidos do pensamento
Isso vai ficar em nossa cabeça até você transformar em ação, é quando você dá luz a esses pensamentos. Amém? Então, meus amados, quais outros tipos de pensamentos? Pensamentos maledicentes, né? Pensamentos de maldição. Maldição. Temos que vigiar esses pensamentos e nós vencemos isso pela obediência a Deus. Então, para isso, temos que o quê? Conhecer a palavra de Deus. Temos que conhecer a palavra de Deus para não pecarmos contra Deus. E aí sim, você vai levar cativo os pensamentos maus e você vai vencer. Se você não lê a Bíblia, você está com um grande problema. Está com um grande problema porque você não sabe como vencer. Porque você não sabe como obedecer. Porque a Bíblia nós temos que obedecê-la, né? Você obedece à Bíblia e você agrada a Deus com isso. Você vai agradar a Deus quando você obedece à Bíblia. A Bíblia diz assim: quem me ama, Deus falando, né? Guarda as minhas palavras. Então você fala assim: eu amo a Deus. Mas se você não guarda a palavra de Deus, você só falou de boca, mas o coração está longe. Você não ama a Deus de coração. Entendeu? Então nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração. E isso é o quê? É você ler as Escrituras, colocar em prática na sua vida em obediência. Aí sim, meus amados. Aí sim, isso é poderoso para destruir fortalezas, para destruir as fortalezas do inferno contra nossas vidas. O inimigo, ele usa de astúcia. Ele não coloca um monte de pensamento na mesma hora na cabeça das pessoas. Eles pegam as pessoas despercebidas, distraídas. Então, lembra que no estudo anterior eu falei de 3 tipos de ataques, né? Só voltando aqui, está lá em Efésios 6 e 12, né? Que são os principados de potestades, dominadores e as forças espirituais. Os principados, quando nós estamos lutando contra principados, nós ficamos cansados. Os dominadores, nós ficamos deprimidos, com depressão. E distraídos é quando as forças espirituais lutam contra nós. Então, o que é isso aqui? Esses pensamentos são pensamentos dominadores. Eles querem dominar a sua mente, transformar em ação esse pensamento banal. Quando transformado em ação, o dominador conseguiu dominar a sua mente e você vai ter depressão. Vai entrar em depressão. Porque você pecou e sua alma, seu espírito não queria ter pecado. Não queria ter cometido esse delito. Então você fica com o espírito angustiado, a alma abatida, porque a alma, ela conhece o que está acontecendo no mundo espiritual, só não tem esse contato conosco. Algumas pessoas sensitivas ficar triste quando acontece algo. Então, isso daí é um sentimento também. Viu que ficou triste? Poxa, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa fora do lugar. Procura, conserta-te e busque ao Senhor. O inimigo vem para matar, roubar e destruir, né? Então, todos os pensamentos que envolvem matar, roubar e destruir são pensamentos que não são teus. São pensamentos infiltrados, que o demônio fala no seu ouvido em primeira pessoa para você pensar que é você que está pensando. Então, temos que tomar muito cuidado. Esses tipos de pensamentos são inseridos em primeira pessoa, né? Como eu tinha dito aqui, né? Eles tentam... São 2 formas, né? Que o inimigo tenta agir no mundo espiritual em nossa mente. A primeira forma é ele ficar espiando as espreitas para tentar entender qual é a sua insegurança, qual é o seu medo, porque o medo, ele se alimenta do medo. Então ele fica espiando as espreitas para entender isso, qual é o seu medo. E depois que ele descobre o seu medo, ele vai bater nessa tecla até te derrubar. Então ele vai trazer pensamentos, ele vai trazer até mesmo... Ele usa outras pessoas para trazer para perto de você, até para ter um relacionamento com você.
namorar você e tudo, e isso faz com que leva você ao pecado. Se você andar em obediência com Cristo, não tem esse perigo, porque você não vai pecar. Então você consegue levar cativo esses pensamentos e consegue vencer. Mas se você for desobediente a Cristo, isso vai ser crucial contra a sua vida. Então, a guerra ela é vencida pela obediência. É o que diz aquela passagem sobre as duas testemunhas, né? Que por 1260 dias eles pregaram vestido de sacos, simplesmente pelo bom testemunho. Né? Então, meus irmãos, é isso, né? Muitas vezes o inimigo traz até um relacionamento para você, um namorado ou uma namorada, ou alguém que vai fazer você se sentir mais seguro, sentir mais atraente. Você não quer largar aquilo e acaba muitas vezes pecando. Então, seja obediente. Ah, vou namorar. Namore, mas não peque. Não peque, porque Jesus está às portas de voltar, né? E se você peca agora, nessa altura do campeonato, não, já falta o quê? Já estamos passando na prorrogação, já estamos na prorrogação do segundo tempo já. Então, fica firme no Senhor. A qualquer momento Ele vai voltar, né? A qualquer momento acaba o jogo. Falando assim para vocês entenderem, tá? Então, meus amados, é isso. Ele começa a tentar bombardear a nossa mente para fazer você pecar. Uma vez que você pecou, você vai cair naquele versículo que fala sobre as bênçãos e maldições. Então, sobre as bênçãos e maldições. Se você não peca, você recebe as bênçãos. Se você peca, você recebe as maldições. Então é isso, meus amados. Vamos ler, medita nesse versículo que eu li aqui, 2 Coríntios capítulo 10, versículos 4, 5 e 6. Amém? Medita nesse versículo. Medita mesmo, viu? Leia, releia, remoe isso daí, para que você guarde isso no seu coração. A arma que nós temos contra o inimigo é a nossa fidelidade com Deus. Essa é a arma que nós temos, que está na Bíblia, para nós guerrearmos dessa forma, desse jeito. Porque quando você não peca, você não dá legalidade, e o inimigo vai sair envergonhado, vai cair com a cara no chão, vai quebrar os dentes, vai quebrar os queixos, vai se arrebentar todo. Por quê? Porque você está firme no Senhor Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração então, em nome do Senhor Jesus. Vamos colocar a sua vida nas mãos do Senhor, para que o inimigo não venha mais estar usando essas artimanhas, esses pensamentos maus contra a sua vida, contra a nossa vida. Amém? Vamos orar então. Amado Deus, soberano Pai. Mais uma vez, Pai, estamos aqui buscando a Tua santa e gloriosa presença. Eu quero colocar, Senhor, nas Tuas mãos, ó Pai, esta alma, esta pessoa que está assistindo esse vídeo aqui, que está tendo esse estudo agora sobre como guerrear espiritualmente, Senhor, essa batalha espiritual. Senhor, eu coloco nas Tuas mãos essa vida, lava no Teu sangue, livre de todo mal, que a partir de hoje, Senhor, essa pessoa possa estar em obediência a Ti, e que a partir de hoje, Senhor, as guerras possam ser vencidas no poderoso nome do Senhor Jesus. E se há alguma enfermidade, Pai, eu peço agora, Tu venhas curar essas pessoas, Senhor. Todas as células malignas, cancerosas, sejam convertidas em células boas, em nome de Jesus, que essas pessoas sejam curadas. Amém, amém e amém.